Fala, gente, bem-vindo ao canal. Você não é todo mundo. Juliana Canzian aqui e hoje a gente vai ter um papo sério sobre as mentiras que você conta pra você. Sim, sobre as mentiras que você fala pra você mesmo. E isso vai ser transformador, então fica comigo nesse vídeo que a conversa hoje tá séria. A gente vai falar de mentira, do quanto eu minto pra mim e quanto isso atrasa a minha vida. É muito normal a gente ouvir frases feitas, né, gente? E uma das frases feitas que mais incomoda, né, e é uma verdade, é: se você repete algo muitas vezes, isso vira uma verdade pra sua vida. E vira mesmo. Inclusive, as mentiras que você conta pra tua cabeça, as mentirinhas que você conta pra você. Mas como assim, Ju? Como assim contar mentiras pra minha cabeça? O que você tá querendo dizer com isso? Nas afirmações que você faz com você durante o dia, sabe quando seu pensamento se esvai para vários lugares, né? Então, quando você está realizando uma tarefa, pode ser que a sua cabeça vá para outro lugar. Ela vague, e aí você começa a pensar em outras coisas e começa a conversar com você mesma. E isso é muito normal. A gente entende esse movimento como um movimento normal da nossa cabeça. O grande problema é que quando você já tem algumas mentirinhas colocadas como verdade para dentro de você, como por exemplo, isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer, fulano faz muito melhor do que eu, nossa, eu nunca vou conseguir lidar com isso. Não, isso não pode acontecer. Essas mentiras que já viraram uma verdade para você, elas vêm e formam a base de tudo que você pensa. O nome disso é percepção. É como você percebe as coisas que acontecem com você. A gente começa a entender isso quando eu começo a pensar sobre o que eu penso. E esse movimento é um movimento difícil de se fazer no começo. Olha que interessante. Se você nesse momento parar aqui 2 minutinhos, tá? Pra gente comprovar o que eu tô falando com você e começar a pensar sobre o que você vai pensar agora, sim, pensar sobre o que você vai pensar no próximo minuto, a sua cabeça vai ficar vazia. Olha que interessante. Já tá fazendo isso aí que eu sei. Começa a pensar sobre o que você pensa. Mas você falou, qual será o meu próximo pensamento agora? Quando você faz isso, você se coloca acima do que você pensa. Ou seja, você deixa de ser o seu pensamento para ser quem observa seu pensamento. E isso é muito interessante de se fazer. Isso faz com que a gente se distancie, tome uma distância de quem a gente acredita que é. Porque até então, até a gente começar a olhar para esse tipo de movimento, você tem a total certeza de que você é aquilo que você pensa. Só que você não é o que você pensa. Você é quem observa o que pensa. Descobrir isso vai mudar completamente a sua relação com seus pensamentos e com as mentiras que você conta para você. Por quê? Se eu não sou os meus pensamentos, eu sou quem observa, quem na verdade é quem observa os meus pensamentos? Quem é esse observador? Esse observador consegue controlar os pensamentos? Consegue direcionar? É muito interessante quando a gente vai pensar sobre isso, raciocinar sobre isso e começa a se distanciar dos pensamentos que chegam para a nossa cabeça. O que acontece com isso? Quando eu observo um pensamento, ao mesmo tempo que eu sei que não sou aquele pensamento, que eu estou tendo esse pensamento, mas não sou esse pensamento, me vem uma segunda pergunta: e como eu controlo os meus pensamentos, já que eu não sou meus pensamentos? A bem verdade é que os seus pensamentos não estão sob controle. Eles são parte de você que voltam de um passado, sempre voltam de um passado, e projetam esse passado no seu futuro. Quando a gente se identifica com esses pensamentos, é como se a gente vivesse revivendo o nosso passado, com as projeções do futuro. Quer um exemplo? Ninguém, vamos falar do medo aqui, né? Os pensamentos de medo que vem. Ninguém tem medo de ficar doente. Você tem medo de viver algo que você já viveu e te debilitou, ou você tem medo de algo voltar novamente para sua vida e te deixar doente, te deixar incapaz.
Então, na verdade, quando a gente tem medo de doença, é como se você trouxesse algo que já aconteceu, que tem de referência para você, para o presente, para projetar o que pode acontecer com você. E aí você começa a contar mentiras para você. Você começa a mergulhar nesse pensamento e se identificar com ele como se ele fosse você. Isso te leva a viver uma vida de medo, de insegurança, porque a bem da verdade é que você não consegue estar presente na sua situação real agora. Você traz uma projeção do que você viveu e joga uma projeção do que você tem receio de viver em cima disso e fica ali no meio. E acaba se esquecendo de entender que a sua condição de vida, né, que é o seu passado e o que você vai viver, não é a sua vida está acontecendo agora. E por que isso que eu falei no começo do vídeo aqui, gente, impacta tanto e transforma tanto? Porque quando eu entendo que eu sou quem observa os meus pensamentos e não sou os meus pensamentos, eu começo a olhar esses pensamentos com uma certa distância e começo a perceber o que está acontecendo. Esse é o primeiro passo para um despertar de consciência poderoso. Porque a angústia, o medo, a incerteza, a insegurança, a síndrome do impostor, tudo isso que vem para sua cabeça, quando você consegue observar de fora e entender por que esse pensamento está chegando para mim, por que isso está acontecendo, por que isso está vindo para minha cabeça, você começa a ver que existe uma distância entre você e o que você pensa. Mesmo que você não controle seus pensamentos, porque eles surgem como bolhas, eles vêm para você como bolhas. Quando você faz essa distância, você consegue entender que você alimenta ou não este pensamento. E isso transforma completamente a sua relação com eles. Como assim, Ju? Explica melhor isso. O que acontece? Se eu estou com medo, e observo o meu pensamento de medo, eu olho para o meu medo, eu entendo que eu não sou esse pensamento, que ele veio para mim. E começo a me questionar o porquê que ele veio. O que está acontecendo? Por que eu estou trazendo isso para minha cabeça? E aí eu consegui estabelecer a distância para esse pensamento. Quando eu trago quem eu realmente sou para o momento presente, que a vida só acontece no momento presente, e olho para a minha situação, olha, e agora, neste momento, o que está acontecendo? O medo se esvai. Ocorre uma libertação de medo aí para você. Por quê? Você consegue lidar com tudo o que está acontecendo no agora. O que você não consegue lidar é com aquilo que você não controla, que é o que você não sabe como vai acontecer. Traduzindo, os seus pensamentos em relação ao futuro, que são, na verdade, aquilo que você está projetando que já aconteceu e tem medo que aconteça. Então, qual que é a solução para trazer seus pensamentos para o momento presente? Observar os pensamentos, entender que eu não sou o que penso, eu sou quem observa o que pensa. Manter essa distância e me manter no momento presente, trazendo a minha mente para o que está acontecendo agora, neste momento, o que eu estou fazendo? Estou gravando um vídeo para você, para que você entenda essa distância dos pensamentos e como lidar com medo, com inseguranças de uma forma mais tranquila. Porque é possível, é totalmente possível, desde que você esteja com estado de presença, desde que você esteja presente no seu presente, que por sinal, gente, não se chama presente à toa. A vida não pode acontecer no passado. Na verdade, quando você traz as coisas que aconteceram com você para o momento presente, é que você vive o passado. Mas você trouxe para o presente. Fora do presente, nada existe. Não existe um futuro para você, não existe um passado para você. Existe o que você traz do seu passado para o momento presente, para pensar sobre isso, para projetar, para entender as consequências, e o que você traz do futuro para projetar agora no seu presente. Então, quando eu começo a estar presente na minha vida, estar presente no presente, eu tenho a possibilidade de escolher alimentar os sentimentos que estão trazendo esses pensamentos ou não. Isso é fantástico. Isso é uma ferramenta que consegue te trazer para o momento que você tem controle.
Porque você não vai controlar o que vai acontecer, você controla o que acontece agora e constrói no agora o que você vai viver no futuro. Juliana, mas e as consequências do que eu já vivi? E as consequências do meu passado? As consequências estão aí. O que eu te pergunto é quais são as consequências do seu passado no seu momento presente? Que você vive neste momento. Essas consequências que fazem parte do seu momento presente é que tem que ter consideração por você, que é quem observa os seus pensamentos. Então, se eu estou com medo de uma reunião que eu vou ter que pode estar com o meu emprego em risco, eu estou projetando essa reunião e trazendo ela para o momento presente para que eu possa viver toda essa ansiedade. Quando eu observo o meu pensamento, quando eu me coloco acima dele, é porque você não é todo mundo, você está acima dele. Quando eu observo esses pensamentos e olho para o meu momento presente, falo, agora o que eu estou fazendo? Eu estou me preparando para essa reunião. Quais são as ações que eu consigo tomar neste momento, sem projetar? A projeção e esse pensamento, quando ele não é alimentado, ele se esvai. Os pensamentos são a linguagem da mente. E as emoções que você põe para fora vão ser a linguagem do seu corpo em relação a isso. E uma coisa alimenta a outra. Quanto mais eu alimento com emoções e com sentimentos esses pensamentos, mais eles ficam, mais eles se fortalecem, mais eles dão nó para outro pensamento surgir. Por isso que parece que os pensamentos acontecem com a gente como bolhas. Um vai trazendo o outro, um vai trazendo o outro. Na verdade, um vai alimentando em raiz o outro. Quando eu corto isso e entendo que eu consigo lidar com o que está acontecendo neste momento presente, e entendo que eu sou quem observa os meus pensamentos e não sou o meu pensamento, eu paro de me identificar com ele, a minha vida se transforma completamente e eu consigo ter a sensação de assumir o controle da minha vida. E é isso que muda o jogo. É isso exatamente que vai transformar a forma com que você consegue lidar com seus medos, com as suas inseguranças e com as mentiras que você conta para sua cabeça. Porque na verdade, os pensamentos que vêm para você de passado e de futuro são uma mentira. Eles só existem no presente e você observa esses pensamentos e você consegue lidar com isso que vem para você à medida que você entende que você é quem observa o que chega e que você pode mudar o seu ponto de vista. Você tem essa capacidade, você tem esse poder. O que nos aproxima do Criador, da inteligência maior, de Deus, é a nossa capacidade de criar, inclusive os pensamentos. Eu não estou aqui dizendo que o pensamento é ruim, não, que é uma ferramenta ruim. Não, não estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente não pode se identificar com ele ao ponto de achar que eu sou aquilo ali. É muito comum a gente ouvir a frase, né, instagramável, que é: você se torna o que pensa, e se torna à medida que você acredita que você é o que você pensa. Mas quem forma os seus pensamentos é a sua percepção, é quem observa os pensamentos. Nesse vídeo a gente teve um papo um pouquinho mais profundo sobre isso, e eu espero levar para você ferramentas e falar coisas que eu gostaria de ter ouvido muito antes na minha vida. Muito antes, para poder chegar nessa situação de mais tranquilidade, de conseguir lidar com os meus medos, com as minhas inseguranças com muito mais facilidade. Eu fui estudar neurociência, psicanálise dentro disso para poder entender melhor como funcionam essas mentiras e essas questões que seguram a gente de avançar tão longe. Então eu conto com você, já aproveita, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, vai ter sempre conteúdo novo por aqui. E não conte mentiras para sua cabeça. Observe os seus pensamentos. Observe que você é quem observa. Você não é todo mundo. Então já aproveita esse vídeo, fez sentido para você, já curte aqui, já deixa o like que ajuda muito o canal. Já se inscreve que a gente vai passar com muito mais conteúdo de forma simples e me conta o que você quer ouvir aqui em relação a isso. Você gosta desse assunto? Não gosta? Quer recomendação de conteúdos de livro e de mais coisas para se aprofundar? Já me conta aqui nos comentários e encaminha esse vídeo para alguém se fez sentido para você.
certo? A gente se vê no próximo vídeo. Você não é todo mundo. Lembra disso? Se inscreve aqui.